A essa altura, os delírios dos membros da sociedade se tornaram ainda mais bizarros. Maria Orsic havia criado um círculo interno de mulheres com habilidades mediúnicas cuja função era estabelecer transes e localizar qualquer possível fonte do vril. Karl Rostolf, outro nazista com futuro dentro do partido, foi incumbido de realizar as investigações na Ásia e, apesar de não ter encontrado o vril, trouxe de lá a suástica, que era a essência um símbolo positivo de prosperidade, mas que foi modificado pelos nazistas para ser o distintivo do movimento. O símbolo substituiu o Sol Negro, um brasão cujas origens estão envoltas em denso simbolismo esotérico. As mulheres tinham grande influência na sociedade, eram chamadas de Vrillerinnen Fraus. Duas delas se converteram em verdadeiras profetisas dentro da sociedade. Maria Orsic e uma outra médium conhecida apenas pelo nome de Traut, em determinado momento se tornaram líderes da sociedade. Elas mantinham os cabelos longos, realizavam adivinhações e previsões diversas após relações sexuais. Traut chegou a realizar uma predição na qual, após uma relação sexual, viu surgir de seus órgãos genitais a figura de Führer, o futuro salvador da Alemanha, e o identificou como Adolf Hitler. Em algumas dessas sessões mediúnicas, as sacerdotisas diziam manter contato com seres de outra realidade, dimensões e planos. Não se sabe ao certo quantos membros do Partido Nazista, políticos, empresários e apoiadores aderiram à Sociedade Vril, mas as conexões estabelecidas entre os membros e pessoas importantes na sociedade alemã é inquestionável. Em 1933, ano em que os nazistas chegaram ao poder, muitas pessoas influentes, ricas e formadoras de opinião foram convidadas a participar das celebrações. Foi através desse vínculo que a sociedade conseguiu se estabelecer no partido, alinhando seu discurso à doutrina nazista. Alguns setores do partido haviam sido convencidos pelos membros da sociedade secreta que o vril era essencial para a conquista da Europa e depois do mundo. Nessa época, a médium Maria Orsic relatou que o vril seria utilizado como matriz energética das mais variadas armas. Ele seria, por exemplo, o combustível para máquinas aéreas em forma de disco, inspirada pelos Vimanas indianas, que seriam usadas como a arma mais eficaz para derrotar os inimigos da Alemanha. A Alemanha buscou criar os discos voadores através de um projeto chamado Die Glocke. Orsic teria visto em um de seus transes que o exército alemão se tornaria uma máquina de guerra imbatível graças à substância mística. A procura pelo vril levou alemães e austríacos a praticarem todo tipo de sortilégio, principalmente o tantrismo negro, realizado durante cerimônias orgíacas nas sedes da sociedade secreta. O propósito desses ritos não era apenas localizar o vril, mas, segundo boatos, assassinar inimigos políticos e desafetos canalizando energia mística com o intuito de matar, ferir ou alejar. Para alguns pesquisadores, a Sociedade Vril contou com alguns indivíduos chaves do governo alemão. Entre os seus membros estariam que seriam membros com maior ou menor influência dentro da sociedade. Não obstante, todos teriam passado pelas iniciações e rituais que envolviam verter sangue sobre o símbolo da sociedade. Muito se discute se Hitler também fazia parte da Sociedade Vril, mas segundo a maior parte dos historiadores, ainda que Führer não fizesse parte ativamente, é razoável supor que ele conhecia e aceitava suas atividades. De todos os membros da alta cúpula do partido nazista, é provável que Heinrich Himmler fosse o mais envolvido com a Sociedade Vril. O interesse de Himmler pelo ocultismo é bastante conhecido e foi ele o responsável por introduzir muitos elementos de simbolismo místico no Terceiro Reich. Ele comandava a SS com base em suas convicções políticas, mas, antes de tudo, seguindo suas concepções ocultistas. Himmler teria sido um membro ativo da Sociedade Vril e se dedicava a participar de celebrações místicas, fazendo disso uma religião. Realizava casamentos
rituais místicos tântricos, iniciações, evocações e sacrifícios. A cerimônia de casamento de uma prima de Eva Braun, esposa de Hitler, foi realizada por Himmler. A SS, sob seu comando, além de representar uma força de batalha formada pela nata dos soldados alemães, se tornou uma força acessória da sociedade vril, adaptando iniciações e outras atividades que envolviam a doutrina. Sua obsessão pelo cultismo era tal que mandou modificar o castelo de Wewelsburg, utilizando mãos de obra escrava, de prisioneiros de guerra, para que se tornasse um templo dedicado ao nazismo e doutrinas obscuras. Não por acaso, muitos dos símbolos presentes nas paredes e câmaras de Wewelsburg eram dedicados à sociedade vril. O Sol Negro estava entalhado no alto da torre norte do castelo, local onde ficava o templo em que se ocorriam as celebrações mais importantes, como a iniciação dos membros da SS. Mais profundamente nesse mesmo castelo, situa-se uma cripta, destinada a realizações de rituais ainda mais profanos, supostamente até missas negras, onde após a sua morte, Himmler pretendia guardar suas cinzas. O castelo encontra-se intocado até os dias de hoje, emanando energias deletérias produzidas em seu passado macabro. No decorrer da Segunda Guerra, a sociedade vril continuou desfrutando de certo prestígio, mas esse durou apenas até o conflito se equilibrar e começar a pender contra a Alemanha nazista. Apesar de contar com muitos membros dentro do partido e nas forças armadas, a sociedade começou a ficar em segundo plano diante de outros grupos como a SS de Himmler. Seus membros mais importantes começaram a perder prestígio. O barão Sebutendorf cometeu suicídio pulando no Bósforo em maio de 1945, quando soube da derrota dos nazistas. Ele havia trabalhado ativamente para os nazistas, tentando estabelecer uma aliança com a Turquia, que nos dias finais da guerra chegou a ser cortejada sem êxito para compor o eixo. Georg caiu em desgraça bem antes do fim da guerra. Ele tentou se aproximar de Hitler depois dele subir ao poder, mas acabou irritando o Führer com suas insistências para receber algum posto de importância. Hitler mandou fechar a revista Ostara e proibiu Liebfeld de continuar publicando seus artigos. Após a guerra, ele acusou Hitler de ter corrompido suas ideias. Karl, o explorador que buscou Vril incessantemente, foi capturado pelos soviéticos e julgado por crimes de guerra. Ele morreu antes de ser condenado à forca em um campo de prisioneiros. Nos últimos dias da guerra, Heinrich Himmler foi promovido a comandante das forças do Reno, um título que o colocava como o segundo homem mais importante da Alemanha. Himmler usou seu novo posto para costurar uma rendição com os aliados, o que enfureceu o Führer, que mandou prendê-lo. Himmler, pressentindo o perigo, tentou escapar e foi capturado pelos britânicos. Sob custódia, ele ingeriu 2 pílulas de cianureto e morreu em 23 de maio de 1945. Maria Orsi e Traut desapareceram misteriosamente em 1945, junto com seu grupo de Vrillerinnen Fraus. Acredita-se que elas possam ter escapado para a Itália e se misturado aos milhares de refugiados de guerra que vagavam pela Europa na época. Alguns supõem que ela estava tentando retornar para a Croácia, que era a pátria de seu pai. Teóricos de conspiração acreditam que ela tenha sobrevivido à guerra e que tentou reerguer a sociedade vril nos anos seguintes. O vril ou a civilização que o dominava jamais foram encontrados. O Reich nazista, que deveria perdurar por milênios, foi completamente aniquilado em 12 anos, deixando um saldo de milhões de mortos. Na minha opinião, Maria Orsi, Traut, Hitler e seus maiores cientistas conseguiram escapar em submarinos, indo em direção à América do Sul para depois chegar à conhecida Nova Berlim, que se situa na península da Antártica. Devemos procurar livros que estão hoje pelo mundo para descobrir se realmente a Nova Berlim existe, tendo documentos e muitos livros dizendo que sim.
a Nova Berlim existe e a sociedade Vril conseguiu escapar para lá.